palavra aos nossos corações, que ele tenha liberdade do teu Espírito. A palavra está na boca e no coração dele, que venhamos receber a palavra de vida, de cura, de repreensão, de milagre. Nós colocamos ele nas tuas mãos nesse altar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A graça e a paz, meus queridos amados. Amém. Amém. Como não poderia ser, é motivo de muita responsabilidade estar aqui à frente hoje, dando algo da parte de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor assim nos permitiu estarmos nesta noite aqui para adorá-lo e para engrandecê-lo. Louvado seja Deus. Amados, livro de Daniel, capítulo 3, uma passagem bem conhecida que nos fala dos amigos de Daniel e a sua ameaça de serem jogados dentro de uma fornalha ardente. Pelo motivo do capítulo ser grande, eu vou ler apenas 4 versículos a partir do versículo 15. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 15. Amém? Amém. Amém. Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a imagem que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos dele responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Senhor Deus, mais uma vez que eu me ponho nas tuas mãos, Pai, e põe, meu Deus, nas tuas mãos, dou espaço ao teu Espírito Santo, Deus, para que ele possa dar palavra aos nossos corações. Tu sabes que eu nada tenho, nada possuo, mas esta é a tua casa, esta é a tua palavra, Pai. Então, meu Deus, me usa como instrumento, meu Deus, para levar a tua palavra ao teu povo, Pai, nesta noite. Então eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu havia dito, esta é uma passagem bem conhecida, em que o rei Nabucodonosor, ele decide levantar uma estátua bem grande, bem destacada, para que o povo, as pessoas pudessem adorá-lo, se curvar diante daquela imagem, quando ouvissem o som de músicas. Louvado seja Deus. E eu fiquei me perguntando, quantas vezes nós também não levantamos dentro do nosso coração imagens, ídolos, e começamos a adorá-la, a nos prostrar diante deste ídolo que levantamos em nosso coração. Aqui, louvado seja Deus, o rei levantou essa imagem e determinou que ao som de músicas, ao som de instrumentos musicais, todas as pessoas, povos, nações, as quais pertenciam ao seu reino, eram obrigadas a se prostrar e adorar aquela imagem. Mas no meio daquele povo haviam 3 homens que decidiram não se curvar, decidiram não se prostrar diante daquela situação. Será que nós teríamos condições de fazer igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, e diante das situações desta vida que o mundo muitas vezes tem nos colocado, nós não nos curvarmos diante desta situação? Será que nós temos condições diante de tal situação, não nos curvarmos, diante de uma ameaça, de nós não nos curvarmos? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram diretamente ameaçados que se não se prostrassem, eles iriam ser jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas eles confiaram no seu Deus, eles confiaram no Deus que eles serviam. Mas o que me chama muito a atenção é aqui no versículo 18. No 17 ele diz: este nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar.
Ele nos livrará do forno ardente da tua mão, ó rei. No 18 nos diz, e se não? Mas e se Deus não nos livrar? Mas e se Deus não nos curar? Mas se Deus não abrir uma porta de emprego? Será que nós continuaremos a adorar a Deus, a confiar em Deus? Será que nós continuaremos a vir à casa do Senhor para adorá-lo? Porque é muito fácil, louvado seja o nome do Senhor, adorar a Deus quando as bênçãos estão vindo. É muito fácil adorar a Deus quando estamos enfermos e somos curados. É muito fácil adorar a Deus quando estamos desempregados e a porta se abre. Mas e quando a porta não se abrir? Quando alguém chegar aqui no púlpito, louvado seja o nome do Senhor, e fala: eis que vejo uma porta aberta diante de ti, eis que tem uma chave diante de ti, eis que tem uma cura diante de ti. Mas se a chave não vier, se a cura não vier, se a casa não vier, será que ainda teremos motivo para adorar a Deus? Será que ainda teremos motivo para continuar acreditando na sua palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles passaram por uma experiência que nós ainda não passamos, que é ser ameaçado de morte, mediante não adorarmos aos deuses estranhos. Quantas situações nós já tivemos que negamos a Jesus Cristo por conta de determinadas situações, por conta de determinadas ameaças que nós tivemos? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes não é uma ameaça velada, não é uma ameaça direta, mas são situações e circunstâncias que nos colocam, e nós temos que ponderar: será que isso vai me atrapalhar? Será que isso vai me fazer me desviar da presença do Senhor? E se nós não estivermos ligados, se nós não tivermos de fato centrados em Deus, nós acabamos por nos deixar ser enganados por conta de situações que aos nossos olhos parecem boas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe todos os caminhos, todos os passos que nós temos dado. Ele sabe, louvado seja o Senhor, o que você tem enfrentado. Ele sabe as dificuldades, as situações, as circunstâncias que cada um de nós tem vivido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que estas situações, estes desafios que o mundo tem nos colocado, será que são mais importantes para nos fazermos parar de caminhar, para nos fazer parar de confiar em Deus? Aqueles homens foram diretamente ameaçados: se vocês não se prostrarem diante da imagem, vocês vão ser jogados no fogo ardente. Quantas vezes nós estamos em casa e de repente ligam para a gente: olha só, tem um trabalho extra, vou precisar de você hoje, mas nós temos um compromisso na igreja. Justamente naquele momento nós temos um compromisso e nós não podemos faltar. Mas por conta do trabalho, por conta do desemprego, por conta de nós sermos descontados, nós acabamos deixando o nosso compromisso na casa do Senhor por conta do nosso trabalho. Ignoramos que quem nos abre a porta é Deus. Ignoramos que quem nos sustenta é Deus. Mas por conta da ameaça de perdermos nosso trabalho, de perdermos o nosso emprego, de perdermos o nosso sustento, nós deixamos a obra do Senhor de lado. Nós deixamos o nosso compromisso com Deus de lado para que nós possamos cumprir a nossa obrigação como homem, como mulher. Mas será que nesse momento não era justamente Deus nos testando? Se me adorares, teres tudo, mas se não me adorar, eu vou te lançar no lago da fornalha. Se você não vier trabalhar, eu vou te demitir. Será que nós estamos pesando as situações de fato? Será que de fato estamos considerando que Deus verdadeiramente é poderoso para suprir todas as nossas necessidades e nos livrar do desemprego? Aqueles homens, eles confiaram em Deus. Eles confiaram que Deus era poderoso para livrá-los das mãos do rei e do forno. Estava aquecida 7 vezes mais. Mas também sabiam que, mesmo se Deus não os livrasse, mesmo se Deus não tirasse ele daquela situação, eles não iriam adorar aquela imagem. Eles sabiam das consequências. Se nós não adorarmos, seremos lançados. Mas se nós adorarmos, nós nos desviaremos da verdade, da palavra de Deus. Se eu não for para o trabalho, eu vou manter o meu trabalho, vou manter o meu emprego, mas eu vou deixar Deus.
Eu vou estar negando que Ele verdadeiramente é quem me sustenta, é quem supre as minhas necessidades. Qual será o caminho, as escolhas que nós temos feito na nossa vida diária, no nosso cotidiano? Será que as escolhas que nós temos feito têm deixado Deus de lado, o propósito de Deus para nossas vidas de lado? Ou será que temos escolhido de fato servir a Deus, independente das situações, independente das circunstâncias? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do momento que aquele rei, ele levantou aquela estátua, convidou toda a sociedade, governadores, prefeitos, deputados, ministros, todos os bambambãs da época, para a consagração daquela imagem, daquela estátua. Nós podemos observar que hoje o mundo está da mesma maneira. Todo o sistema tem se voltado, louvado seja o nome do Senhor, contra a palavra de Deus. Tudo que nós temos visto são leis, são propostas para dificultar a nossa adoração a Deus, para dificultar o nosso servir ao Senhor. Infelizmente, muitos não estão percebendo que esse laço está pegando cada um de nós, porque estamos abraçando situações que nos afastam da presença de Deus. O livro de Apocalipse nos diz, no capítulo 13, que quando vier o anticristo, ele vai determinar que seja feita também uma imagem, e todos servirão também da mesma forma adorar aquela imagem. E a palavra nos diz que ele vai ser tão poderoso que vai conceder fôlego àquela imagem e poder para destruir aqueles que não adorarem a sua imagem. Será que nós estamos preparados para esta situação? Será que nós estamos preparados para negar a adoração ao anticristo, ao sistema que ele tem implantado, que está diante dos nossos olhos, mas que infelizmente muitos não estão percebendo, estão abraçando? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a pagar o preço pela nossa fé, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Eles acreditaram em Deus, eles acreditaram na sua palavra, e se negaram a se prostrar diante da imagem de rei Nabucodonosor. E nós, será que nós estamos preparados, dispostos a manter a nossa confiança em Deus e não abraçar o sistema que está sendo preparado para a vinda do anticristo? Muitos não estão percebendo. Tivemos há pouco mais, aproximadamente 4 anos, a Covid, e todo o sistema se preparou, se aparelhou, e muitos de nós abraçamos o que foi dito. Ninguém saiu de casa porque determinaram que não era para sair de casa. Ninguém foi trabalhar porque eles falaram que não era para trabalhar. Ninguém, louvado seja, muitos deixaram de ver seus familiares porque eles falaram, não pode ter contato. Vimos cenas ridículas de pessoas se abraçando, mas para se abraçar colocavam uma roupa de plástico, que era para não se contaminar. O sistema tem nos preparado para quando vier de fato o anticristo, nós abraçarmos o sistema como se nada estivesse acontecendo, como se fosse uma coisa normal. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não tiveram medo da ameaça, mas nós, por qualquer motivo, estamos deixando de ir à igreja, por qualquer motivo estamos deixando de adorar ao Senhor, por qualquer motivo estamos deixando de confiar na sua palavra, estamos dando ouvidos ao que a televisão tem nos falado, estamos dando ouvido ao que os médicos têm falado. Não vamos tirar o crédito dos médicos, não, mas a nossa primeira confiança tem que ser na palavra, a nossa primeira consulta tem que ser a Deus, mediante dobrar o joelho e orar, porque Ele sim, louvado seja Deus, tem a última palavra. Mas até quando nós vamos continuar dando crédito ao mundo, as coisas que o mundo tem nos colocado, louvado seja o nome do Senhor à frente? Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acredito que naquele momento o coração deles com certeza deve ter pulsado. Nossa, nós estamos desafiando o rei, ele tem autoridade para nos lançar nesse forno, mas ou nós ouvimos a voz do rei, ou nós obedecemos a Deus. Pedro diz, louvado seja o Senhor, no momento em que ele estava pregando a palavra, ele foi preso, açoitado, foi solto, e falaram para ele, olha só, eles estão livres, mas não falem mais neste nome, não falem mais no nome de Jesus. Mas Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
Nós devemos ter essa confiança, independente de qualquer situação. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o mundo hoje está te colocando em uma situação que você tem que escolher entre obedecer a palavra de Deus e obedecer aos homens, o que você tem escolhido? O que nós temos escolhido? Será que temos escolhido obedecer ao homem? Olha só, não fale mais de Jesus aqui dentro do teu trabalho não, tá ok? Porque senão você vai ser mandado embora. Olha só, não fale mais louvado seja o nome desse nome aqui não, porque senão você vai ser suspenso. Mas será que Deus não nos colocou lá justamente para isso? Para anunciar que Jesus Cristo pode? Para anunciar que Jesus Cristo salva? Nós não precisamos literalmente falar de Jesus, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa conduta vão mostrar que somos diferentes, vão mostrar que temos algo que muitos lá não têm. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, estava no meu trabalho, veio um encarregado de patrimônio, me perguntou: Josias, você não tem por aí um Dorflex? Minha cabeça está doendo muito. Eu falei para ele: olha só, Dorflex eu não tenho, mas eu posso orar por você. Você aceita uma oração? Não? Aceito. Orei por ele. E Deus ali foi glorificado. Passou um pouco depois, ele me passou comigo: pô, José, a briga não. Pô, já melhorou bastante. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa falar, mas o comportamento, a sua atitude vai mostrar que você é diferente. Infelizmente, é muito longe que se dizem cristãos que o comportamento não condiz. Infelizmente, ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo blasfemado por conta de um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o comportamento que um crente verdadeiro deve ter. Logo depois que aquele rapaz falou comigo, veio outra funcionária, eu me assustei: irmão, oi, eu estou precisando de constância. Jesus, eu estou procurando constância. Pô, quem é constância? Eu preciso de um funcionário que se sente constância. O que é constância, Jesus? Ela: eu estou precisando de constância. Ah, entendi a mensagem. Quando eu fui falar, quando eu abri a boca, em vez de eu falar que constância você consegue com oração, com busca da palavra, saiu da minha boca: olha só, a palavra de Deus me diz que entre no teu quarto, em secreto, Deus te ouvirá. Aí ela se espantou. Ela: como é que você sabe? Eu sei o quê? Não, eu não sei o que você está passando. Eu apenas abri a boca e falei. Então, no momento certo, se nós tivéssemos uma conduta que seja condizente, não vou falar que nós seremos 100% fiéis ao que a palavra nos diz, porque se nós formos 100% fiéis, nós não estaremos mais aqui, estaremos na glória. Mas se o seu comportamento for condizente com a palavra, as pessoas vão te procurar pedindo ajuda, porque você vai ser diferenciado. Não seremos melhores do que ninguém, mas seremos diferenciados no nosso comportamento, e com certeza, no momento certo, Deus vai nos usar. Deus vai colocar uma palavra de identificação, de ânimo, de conforto, para aquela pessoa que estiver precisando. Mas é necessário nós confiarmos na sua palavra, é necessário nós acreditarmos que isto aqui é a verdade. Infelizmente, tem muitos hoje que estão falando que isso aqui não é verdade, isso aqui contém a verdade. Não, porque isso aqui contém verdade, que também pode conter mentiras. Não, aqui é a verdade, não há dúvidas, que é a verdade. E se nós seguirmos o que estiver escrito aqui, com certeza a nossa vida ela vai fluir de uma maneira muito mais prazerosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram o rei. Eles falaram: nós não vamos nos prostrar, não importa o que me aconteça, não importa se eu serei demitido, não importa se meu casamento vai acabar, o que importa é que eu não vou desapontar a Deus, eu não vou voltar atrás. Eles foram jogados no lago de fogo. Interessante que o rei escolheu os homens mais fortes do seu reino. Fornalha. Não, mas não é. É que a minha tradução está forno. É forno, está forno, está quente pra caramba. Então, eles foram jogados, o rei determinou: olha só, deu os mais fortes do meu exército para jogar esses homens lá. E foram os 3 homens fortes para atar aqueles homens e lançarem no forno. Mas quando eles foram lançar, aqueles 3 homens morreram. Eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego no forno e eles morreram.
Muitas vezes pessoas vão tentar fazer de tudo para lançar você no forno por conta de mentiras, por conta de falsas acusações, por conta de situações que não serão verdadeiras. Mas quem vão acabar se queimando serão eles. Porque se nós estivermos de fato confiando em Deus, não importa o que aconteça, não importa quem vai estar à nossa volta, Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai mostrar que Ele, louvado seja Deus, é quem nos guarda, é quem nos livra. Glória a Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E lá, louvado seja Deus, chegando, o rei estava prestando atenção, esperando gritos, esperando desespero, esperando alvoroço. Mas quando ele viu, prestou atenção, tinham 4 homens caminhando, conversando, batendo papo, comentando. Aquele culto foi bênção, aquela irmã pregou dessa maneira, aquele varão cantou, louvado seja Deus, o povo desceu, e ele ficou assustado e perguntou para o seu povo: vem cá, nós não somos 3 homens na fornalha? Sim, rei, 3? Então por que eu estou vendo 4 dançando, cantando, glorificando a Deus, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses? Aleluia. Amados, não importa o que o mundo vai tentar fazer, vão tentar te parar, vão tentar te jogar na fornalha, vão tentar te fazer desistir, te fazer desanimar. A confiança em Deus tem que ser permanente, de dia, de noite, de madrugada, na hora do almoço, na hora do café, na hora do jantar, quando estivermos conversando com nossos amigos, para que Deus ele possa se fazer presente em nossas vidas, como se fez presente com Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo ele vai tentar situações para nos fazer parar, mas se tivermos a mesma confiança que eles, o 4º homem da fornalha vai estar conosco. Lembre-se que Deus não nos livrou da fornalha, não. Muitas vezes Deus vai nos permitir cair em situações, Deus vai nos permitir cair em armadilhas, Deus vai nos permitir cair, louvado seja o Senhor, em momentos de angústia, de dor, de aflição, mas Ele vai estar conosco. Aleluia. Como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Naquela situação Deus deu escape, naquela situação Deus deu uma palavra, naquela situação Deus deu cura, naquela situação Deus deu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário continuar confiando, é necessário continuar acreditando. E se nós, louvado seja Deus, não tivermos confiança, pedimos a Deus. Tem uma passagem que eu me recordo qual é que Jesus estava passando, ele chegou para um cidadão, foi falar com ele, e o rapaz falou: Senhor, eu não tenho fé, me ajude na minha falta de fé. Até nisto, se porventura nossa fé estiver fraca, estiver se esgotando, se nós clamarmos ao Senhor e pedirmos a Ele, Ele vai nos conceder, porque Ele vai ver o teu coração, Ele vai ver a intenção do seu coração, Ele vai te livrar, Ele vai te ajudar, vai te erguer. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele rei, quando olhou aquilo ali, ele falou isso, ele não teve outra opção. O mundo ele não vai ter outra opção, que não reconhecer que Deus é conosco, que Deus é com cada um de nós. Se nós continuarmos a confiar na sua palavra, se nós continuarmos a acreditar, louvado seja no Senhor, que Ele pode. E aquele rei olhou para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vem para fora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, eu fico imaginando aquele rei. Primeiro ele falou: quem é o Deus que vai poder livrar-me das minhas mãos? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Que Deus vai poder te ajudar? Para de ir para a igreja, para de orar, Deus não vai te ouvir, Deus não vai fazer nada, Deus não pode fazer nada por você, Deus não pode salvar tua mulher, Deus não pode cuidar teu filho, Deus não pode libertar teu marido, Deus não pode, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem mais, isso aí está, esquece, deixa de lado. É isso que o mundo quer, que realmente nós deixemos de lado, porque nós não sabemos de fato, nós não sabemos, o próprio apóstolo Paulo falou, nós não sabemos se iremos ganhar a nossa esposa não crente ou o nosso marido não crente. O que nós não podemos fazer é deixar de orar, é deixar de acreditar, porque quem sabe é Deus, quem sabe quem vai ser salvo, liberto, curado é Deus. Nós não sabemos, a nossa obrigação é orar,
Saul, em determinado momento, quando Deus rejeitou, Saul foi falar com ele, uma situação que ele fez lá, que desagradou a Deus. Saul falou para ele: me acompanhe, me honre, continue orando por mim. E o apóstolo, o profeta falou para ele, Samuel falou para ele: longe de mim deixar de orar por você. Não importa as situações, devemos continuar orando, porque é Deus quem resolve. É Deus quem dá a última palavra. Aleluia. E ali aqueles homens saíram daquela fornalha, saíram daquela situação, saíram daquela dificuldade. E todo o povo à volta ficaram impressionados, porque não havia cheiro de fumaça, nenhum fio de cabelo foi queimado, Glória. não houve nenhum dano físico a eles. E o rei não teve outra situação senão reconhecer que de fato Deus é Deus. Deus era Deus na vida daqueles homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Então, Deus nos mostra que independente de qualquer situação, Ele é Deus. Quando Jesus estava no barco e houve aquela tempestade, ele veio andando por sobre as águas. Pedro olhou: Senhor, é você? Sim, Pedro, sou eu. Posso ter contigo? Vem. E Pedro foi. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele estava indo, ele estava caminhando. Mas de repente, ele desviou o seu foco de Jesus e olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, ele viu que estava em meio a uma tempestade. E teve medo da tempestade. E por conta do seu medo de ter tirado o foco dos olhos de Jesus, ele começou a afundar. Jesus, estou afundando. Oh, meu pequena fé, por que duvidaste? Meu Deus. Por que duvidaste? Não importa a tempestade que estejamos passando. Glória. Se nós continuarmos olhando para Jesus Cristo, Glória. não importa a tempestade, não importa a situação, Ele vai estar conosco. E nós passaremos por cima desta tempestade. Mil cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós continuaremos atravessando a tempestade. Aleluia. E ela não vai nos tocar, não vai nos alcançar, porque estaremos confiando naquele que verdadeiramente pode fazer alguma coisa por nós. Glória. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saíram daquela fornalha. E o rei decretou: louvado seja o nome do Senhor. No versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Então, o nosso comportamento, a nossa confiança em Deus vai mostrar para as pessoas que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Glória. Então, se estivermos passando por uma situação de doença, confie que Deus é poderoso para curar. Continue clamando a Ele. Se nós estivermos passando por um problema de desemprego, continue clamando ao Senhor, que Ele é poderoso para abrir uma porta. Se nós estivermos passando por um problema de vícios, de libertação, qualquer coisa que seja, confiemos que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Mas o nosso comportamento, as nossas atitudes tem que estar condizente com esta palavra, para que de fato toda a autoridade de Deus sobre a nossa vida seja exposta para o mundo, e as pessoas possam ver que não somos melhores, mas somos diferentes, porque o Deus que habita em nós é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia. É assim que agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.